Uou, 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 uou! Vamos lá, meus queridos. Bem, fazendo esse vídeo hoje, porque a Gabi, a Letícia, a Lili, beijo, meus amores, saudade de vocês. Me pediram, professor, olha, eu tenho um exercício aqui que é do Enem, não me lembro de que ano que é esse exercício aí. Do Enem, se é de 2013, algo desse tipo aí. E elas me pediram o seguinte: professor, ajuda nós, Queiroz, porque tá muito difícil fazer esse exercício aí. Já mandei para elas aí duas fotinhas que eu resolvi na escola. Fiquei lá, putz, que jeito que eu vou explicar para essas meninas a maneira mais tranquila para resolver esse exercício. Só que antes precisa ter algum conhecimento de algumas coisinhas que a princípio parecem simples, mas não são bem simples. Então eu vou fazer o vídeo em duas partes para não se estender muito, tá? Então vamos lá. Parte número 1. Precisa saber entender semelhança de triângulos. Primeiro. Parte número 2, que dá muita confusão nesse exercício que eu vou fazer aqui, que é somar frações quando você tem letras. Álgebra. Então, precisa tomar alguns cuidados aí. Então, primeiro, eu vou explicar semelhança de triângulos. Se você... eu vou colocar nos comentários o enunciado desse exercício, tá bom? Então tenham paciência que aí eu vou colocar. Mas o que é que a gente precisa entender aí? Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. Primeiro, vejam que eu tenho aí alguns triângulos. Só que eu tenho que pegar os triângulos que são semelhantes. Professor, mas como que eu vou saber quais os triângulos que são semelhantes? Você precisa conhecer os casos de semelhança. Aí tem que voltar lá no 8º, no 9º ano e dar uma olhadinha nos casos de semelhança. Para nós aqui, o caso de semelhança que nos é necessário, que não são necessários aí para nós, é o caso do seguinte: quando você tem um ângulo e um ângulo congruentes, o AA. Se você tiver dois ângulos congruentes, é lógico que o terceiro também será congruente. Ora, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Se você já tem dois que são congruentes, iguais, o terceiro também vai ser igual. Então, olha só, comparando dois triângulos aqui, ó. Vou fazer de cores diferentes aqui, ó. Eu vou comparar o triângulo ACB, que é esse maior aqui, ó, ACB, com o triângulo menorzinho aqui, ó, esse daqui, ó, que eu vou pôr de preto aqui, ó, o triângulo menorzinho, EFB. Percebam que você tem este ângulo de 90 graus e este ângulo aqui também de 90 graus. Correto? Depois, você vai ter, olha só, este ângulo B, que é igual a este ângulo B. 2. Então, os triângulos CAB, o triângulo CAB, é congruente ao triângulo FEB.
correto? Primeiro passo aí, tá? Bom, vou tirar isso aqui porque deu para perceber que aqui é um ângulo de 90 graus, correto? Então, ó, o triângulo CAB é congruente, esse símbolo é de congruência. Congruência não, semelhança. É semelhante ao triângulo FEB. Se eles são semelhantes, dá para trabalhar algebricamente com eles. Dá para você fazer cálculos. Os lados serão proporcionais. Veja, os triângulos são semelhantes, eles não são congruentes. Não dá para dizer que esse triângulo maior é igual ao menor. Então, eles são semelhantes. Mas se eles são semelhantes, os triângulos, e no caso AA, significa que os lados, você tem lados proporcionais. Então, dá para fazer cálculo com ele. Esse lado é proporcional a esse. Esse lado é proporcional a esse. Aí volta lá no 8º, no 9º ano, para ver semelhança de triângulos. Quais os outros triângulos, professor? Também que são semelhantes. Olha, eu vou calcular esse maior daqui, o que tem 6 metros, só que eu vou arrumar ele na posição para ficar melhor visível. O maior, que é o D, B, A, com o menorzinho, este daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse, que é o F, E, A. De novo, vamos estudar os ângulos. 90, 90. No próprio exercício diz que essas hastes, esses postes, são perpendiculares junto ao solo, ou seja, são de 90 graus. Aqui é 90, aqui é 90. Se aqui é A, este ângulo é igual a este ângulo. De novo, você tem dois ângulos iguais. Lógico que o terceiro também tem que ser igual, congruente. Triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, os lados são proporcionais. Dá para fazer conta. Bom, olha lá. O triângulo DBA é semelhante com o triângulo FEA. Guarda isso, que nós vamos precisar lá para fazer a conta. Professor, o que é mais que nós precisamos aí? Nós precisamos do seguinte. Olha só, quando eu vou somar uma fração, exemplo, eu tenho que lembrar que eu somo a parte de cima, não somo a parte de baixo. 2 mais 3, 5. Soube 5. Lógico, isso se os denominadores, os números de baixo, forem iguais. Se não forem iguais, tem que tirar MMC. Correto? Então, primeiro passo. Bom, e como que eu faço com letra, professor? Porque lá no exercício eu tenho letra. Exemplo. Horas, a parte de baixo não muda. Fica, eu vou somar a parte de cima
ficando igual a parte de baixo. Aqui não muda, somo a parte de cima. Ok? Então, atenção para esses dois detalhes. Próximo vídeo que eu for fazer, aí eu já venho resolvendo, só que lembra que precisa disso, tá bom? Beijos, eu volto já já.